E se você fosse preso numa cadeira e tivesse 90 minutos para provar a sua inocência para uma inteligência artificial, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o detetive Chris Raven tentando provar a sua inocência para uma inteligência artificial antes de ser finalizado. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o julgamento mortal e injustiça artificial. Esse cara vai descobrir que o ChatGPT pode ser mais perigoso do que todos pensavam. Enquanto está sentado, o Chris Raven vê um documentário mostrando que Los Angeles chegou a um ponto crítico, com desemprego, agitação civil, presídios superlotados e centenas de policiais mortos. A solução foi o Tribunal Mercy, uma inteligência artificial que age como juiz, júri e executora, aprovada pelo governador e em operação há 2 anos. Nesse tribunal totalmente autônomo, os suspeitos são considerados culpados, até que a inocência deles seja provada, e contando com um grande banco de dados, que inclui até mesmo evidências providenciadas pela polícia de Los Angeles e pelos quadricópteros. O Mercy analisa tudo com extrema precisão. Desde o lançamento, o Mercy já analisou e sentenciou 18 indivíduos, reduzindo a criminalidade na cidade em 68% e economizando bilhões de dólares em dinheiro público, graças à precisão e à eficiência do programa. O Mercy utiliza fatos concretos e uma grande quantidade de provas para garantir que a justiça seja feita em poucas horas após a ocorrência de uma finalização, sendo a arma mais avançada contra o crime, protegendo assim a liberdade de todos os americanos e se transformando no futuro do judiciário. E o Chris Raven é informado de que ele está preso na cadeira, justamente porque é o próximo caso a ser julgado por essa IA. E para garantir um julgamento justo, ele é informado que terá acesso às provas do crime e ao histórico digital completo. Além disso, o Mercy avisa que apesar do cara ter a chance de se defender, ele não comete erros. Aí enquanto o Chris se debate, gritando por ajuda e querendo saber como foi parar ali, o Mercy agradece a ajuda do homem por participar do programa. Diz que a contribuição dele vai restaurar a paz e a estabilidade da cidade, pois o Mercy significa justiça para um futuro melhor, e informa que o número do caso dele é o 19. Nesse momento, a juíza Maddox aparece na tela e fala que vai presidir o julgamento do cara, mas isso deixa o Chris totalmente confuso. Afinal, ele é um detetive da polícia de Los Angeles e já colocou 8 criminosos na cadeira em que está sentado. No entanto, a juíza não se importa com isso e apenas pega os dados corporais do réu para ver qual é a condição dele, e assim ela confirma que o nível de álcool no sangue dele já foi reduzido bastante para o julgamento. Então, a Maddox avisa que ele ficou apagado por mais de 5 horas e ainda manda ele jurar que vai falar a verdade e só a verdade no tribunal. E apesar de achar que toda essa situação é um erro, o detetive concorda, promete que vai dizer apenas a verdade e pergunta por que exatamente ele está ali. Em resposta a isso, a juíza revela que o Chris Raven está sendo julgado pela finalização da própria esposa, a Nicole Raven. Desse modo, a Maddox coloca para rodar um vídeo gravado pela bodycam de um policial chegando na casa da Nicole e encontrando a mulher jogada no chão, morrendo, com a filha Brit do lado, completamente desesperada. Aí enquanto a Brit chora pra caramba, os paramédicos começam os primeiros socorros, e um dos policiais pergunta pra Nicole quem foi que a esfaqueou. Então a mulher fala Chris, e morre logo em seguida, o que deixa o Chris sem acreditar no que está vendo. Mas sem se importar com o choque do réu, a juíza começa a passar uma apresentação mostrando os laços do detetive com a vítima, até o momento em que ele ficou sozinho em casa com a Nicole, e ela foi finalizada. E como o Chris acha que a Maddox está mentindo pra ele, a juíza dá liberdade para que ele use o banco de dados para ver as provas apresentadas. Assim o cara começa a pesquisar notícias relacionadas a Nicole Raven, e vê várias matérias falando sobre como o Chris está sendo julgado por finalizar a própria esposa. Além disso, também é mencionado que ele e a parceira dele, a Jacqueline, foram os oficiais responsáveis por mandarem o primeiro criminoso para o Tribunal Mercy, 2 anos atrás, o que parece bem irônico para a maioria dos apresentadores. E após ver tudo isso, a Maddox pergunta como o Chris se declara. Então o cara fala que é inocente e que jamais faria mal para Nicole. Porém a juíza não concorda com isso e fala que de acordo com o julgamento dela, existe 97,5% de chance de que ele seja culpado, o que é 17,5% acima do limite para acionar um julgamento pelo Mercy. E agora, o Chris pode usar todos esses recursos para fornecer provas da própria inocência, e caso ele seja considerado culpado, será finalizado em 90 minutos. E dessa forma o julgamento começa. Só que ao ver o cronômetro diminuindo, o Chris fica apavorado e fala que a Maddox precisa desligar o timer. Porém a juíza fala que não pode fazer isso, porque os sistemas de IA são programados e proibidos por lei de se envolverem diretamente na eliminação de uma vida humana. Sendo assim, a cadeira em que ele está preso é ligada a um sistema isolado e que ela não controla. Mas a juíza também deixa claro que a cadeira não emitirá a onda de som fatal se o julgamento for encerrado antes do tempo limite. E para que isso aconteça, a probabilidade de culpa do réu deve cair para abaixo de 92% de dúvida razoável. Ouvindo isso, o Chris tenta de toda forma convencer a Maddox de que ele não é um assassino e que está do lado dos mocinhos, até porque foi ele que começou todo esse projeto com o David Webb, o primeiro condenado. Em resposta a isso, a juíza fala que sabe quem ele é e tudo o que fez em prol do tribunal.
tribunal, só que deixa claro que o que ele fez no passado não tem relevância nesse julgamento, e apenas os fatos podem salvá-lo. Ok galera, antes de mais nada, vamos falar desse sistema Mercy, porque o conceito dele é extremamente burro. A base do tribunal é que o réu é considerado culpado até provar a própria inocência. Isso é o oposto de como a justiça funciona no mundo inteiro. Na vida real, o princípio é inocente até que se prove o contrário, e ele existe por um motivo simples. Quando você assume que alguém é culpado antes de provar qualquer coisa, você destrói a vida da pessoa. É praticamente a cultura do cancelamento oficializada. Muita gente realmente é culpada, só que sair atirando pedras antes de saber a verdade pode acabar com a vida de alguém inocente. E no caso do Mercy, vai além da reputação, é literalmente a vida de alguém. É claro que se existir um vídeo indiscutível da pessoa cometendo o crime, dá pra ver que ela é realmente culpada e não tem outra interpretação. Aí é outra coisa. Só que o Mercy não funciona com provas absolutas. Ele junta dados circunstanciais, joga no algoritmo e cospe uma porcentagem. E com base nisso, decide se a pessoa sai de lá ou é finalizada. E pra quem acha que IA julgando pessoas é coisa de ficção, isso já existe. Nos Estados Unidos, tribunais usam um sistema chamado Compass para avaliar o risco de reincidência dos réus, e a precisão dele é de 65%. Isso mesmo, os pesquisadores fizeram um teste, onde pegaram pessoas comuns, gente que nunca trabalhou com justiça criminal na vida, e pediram para elas avaliarem os mesmos casos que o Compass avalia. Essas pessoas acertaram 63%, ou seja, um algoritmo que custou milhões para desenvolver é só 2% melhor que qualquer pessoa na rua. Você e eu acertaríamos quase a mesma coisa, sem saber nada de direito. E a Maddox aparece dizendo que o Chris tem 97,5% de chance de ser culpado. Imagina confiar num número desses para finalizar alguém. Fora isso, deixar uma inteligência artificial ser juiz, júri e executor ao mesmo tempo é concentrar um poder absurdo numa entidade só. Na vida real, a separação desses poderes existe justamente para evitar abuso, se bem que por essas bandas tupiniquins não é bem assim, mas eu que não vou tocar nesse vespeiro. E quando você junta tudo num sistema sem contrapeso, sem recurso humano ou apelação, o que se criou foi uma ditadura judicial. E o pior de tudo é que foram 18 casos em 2 anos. O documentário fala que a criminalidade caiu em 68%. Galera, Los Angeles tem quase 30 mil crimes violentos por ano. Só de homicídio, são mais de 280 na cidade, e mais de 600 no condado inteiro. 18 execuções representam 0,06% dos crimes violentos. É como esvaziar o oceano com um balde e dizer que resolveu o problema. E ao invés de prender essas pessoas e dar direito a uma apelação, o sistema simplesmente finaliza. Não tem volta. Na vida real, mais de 2.400 pessoas que foram condenadas injustamente foram exoneradas desde 1989, depois de cumprirem, em média, 14 anos de prisão. Então imagina um sistema que finaliza em 90 minutos. E aqui tem um detalhe importante. O Chris ficou apagado por mais de 5 horas, e a Maddox confirma que o nível de álcool dele já baixou bastante pro julgamento. Só que o que é estranho é ele estar completamente surpreso pelo que aconteceu. Se o cara realmente estava tão bêbado a ponto de desmaiar por 5 horas, existe uma possibilidade real de que ele tenha feito alguma coisa e simplesmente não lembra. O blackout alcoólico faz exatamente isso. A pessoa age, fala, se move, só que o cérebro não grava nenhuma memória. E aqui o sistema mostra uma falha grave, porque se o Mercy é tão avançado, com acesso a banco de dados inteiros e a nuvem de Los Angeles, por que ele não fez um exame toxicológico completo? Na vida real, sedativos como GHB, Rofinol ou ketamina causam um blackout idêntico ao de embriaguez, e um exame toxicológico diferenciaria isso facilmente. Se alguém drogou o Chris para incriminá-lo, o sistema simplesmente não checou, assumiu que era álcool e seguiu em frente. E ainda tem mais coisas. A Nicole está no chão passando dessa pra melhor, e quando o policial pergunta quem fez isso, ela fala o Chris. E o sistema usa isso como prova, só que isso não é prova absolutamente de nada. Pessoas em estado de choque podem falar qualquer coisa sem ter consciência do que estão dizendo. A Nicole podia simplesmente estar pedindo pela presença do marido, sem nem ter entendido a pergunta. Quando alguém está morrendo daquela forma, o cérebro não funciona racionalmente. Ela falou o nome da pessoa mais importante da vida dela, é só um reflexo. E isso não é uma teoria minha, galera. Na justiça americana, esse tipo de declaração se chama Dying Declaration, que é basicamente o que uma pessoa fala nos momentos finais da vida. Ela é aceita como prova nos tribunais, só que é extremamente problemática. Existe um caso de 1892, do White contra o Estado, onde a vítima acusou um tal de Mr. Mason de ter participado do assassinato. A acusação era completamente falsa, e desde 1973, mais de 200 pessoas sentenciadas à morte nos Estados Unidos foram exoneradas. 69% das condenações injustas envolvem identificação errada de testemunha, então usar o que uma pessoa agonizando falou como prova definitiva é, no mínimo, irresponsável. E agora vem a parte mais absurda. O Chris tem 90 minutos para provar que é inocente de um crime que não cometeu. Isso é uma speedrun de julgamento. Na justiça real, um caso de homicídio leva meses, às vezes anos. Os advogados investigam, os peritos analisam as evidências e testemunhas são ouvidas. Aqui o cara tem 1h30, sozinho, sem advogado e preso numa cadeira, conversando com uma IA. Se o timer zerar, a cadeira finaliza ele. E a Maddox explica que a IA é proibida por lei de eliminar uma vida humana diretamente. Só que ela
controla o tribunal, que se o tempo acabar, aciona a cadeira. É como empurrar alguém do prédio e dizer que foi a gravidade. O sistema foi projetado para isso. A IA é parte do mecanismo. Separar a cadeira do julgamento é só uma tecnicidade para limpar a consciência do código. Além disso, a nuvem municipal de dados de Los Angeles obriga todos os cidadãos e empresas a conectar dispositivos numa rede centralizada. Para quem não sabe, isso já acontece em uma escala menor na vida real. A China usa cérebros de cidade com reconhecimento facial para monitorar os cidadãos em tempo real. Nos Estados Unidos, a Amazon tem parcerias com mais de 2.000 departamentos de polícia para compartilhar vídeos de câmeras domésticas. Então a nuvem do filme é basicamente um modelo chinês levado ao extremo, só que obrigatório e legalizado. Agora falando sobre o Chris nesse começo do julgamento, o cara fez tudo errado. Primeiro ele ficou se debatendo e gritando por ajuda preso na cadeira. Ninguém vai ouvir. Cada segundo gritando é um segundo desperdiçado do timer. Depois, quando teve acesso ao banco de dados, ao invés de buscar provas da inocência, ele ficou lendo notícias sobre si mesmo. O timer tá correndo e o cara tá lendo o jornal. E depois ele tentou convencer a Maddox no emocional. E galera, é uma inteligência artificial, né? Não tem empatia e nem memória afetiva. Ela mesma já tinha avisado que apenas os fatos podem salvá-lo. Após explicar tudo que o réu deve saber, a Maddox começa a apresentação das evidências que estão sendo usadas contra o detetive. Primeiro, é mostrado ele chegando no trabalho às 8h51 da manhã, porém o cara não saiu do veículo, e em vez disso, voltou direto pra casa. Só que ao chegar lá, a Nicole impede que ele entre na casa, e manda o cara falar com o advogado dela. Então o Chris se revolta, dá um soco na câmera de entrada, e depois usa a própria chave para entrar na residência exatamente às 9h23. Então ele fica 26 minutos lá dentro com a Nicole, e depois vai embora. Meia hora mais tarde, a Brit chega em casa de uma festa do pijama, e encontra a mãe jogada na cozinha com um golpe de faca na barriga. E segundo os dados da cena do crime, durante esse período, a Nicole foi golpeada na barriga por um homem destro, e essa única facada foi tão agressiva que cortou o fígado, perfurou a artéria mesentérica e acertou a coluna vertebral. E além do Chris ser destro, também foram encontradas amostras frescas do sangue da Nicole nas roupas dele, e ele foi o único que entrou na residência naquele meio tempo. Fora isso, depois de sair da casa, o Chris foi até o bar e começou a beber que nem um Opala velho, até ficar com um nível de álcool no sangue de 0,16 na hora da prisão, sendo esse o motivo pelo qual ele está desidratado e com muita dor de cabeça. Aí, como o Chris se recusa a acreditar nisso, falando até mesmo que não vai a bares, a Maddox fala que não mente e mostra uma gravação dele sendo abordado dentro de um bar, resistindo à prisão e batendo em alguns agentes antes de ser imobilizado enquanto tentava roubar um carro. E o fato dele não se lembrar dessas coisas provavelmente tem a ver com o tanto que o cara bebeu, ou talvez ele apenas esteja mentindo. Isso porque, de acordo com o padrão que a Maddox já identificou nesse tribunal, ela pensa que nem o House, e todos os réus mentem. E após falar isso, a juíza pressiona o detetive para saber por que ele voltou para casa mais cedo e sobre o que discutiu com a esposa. Porém, o Chris está tão desesperado que só consegue chorar e pedir para falar com a filha. Em respeito a isso, a Maddox explica que a menos que uma menor de idade seja testemunha de um crime, eles são excluídos dos julgamentos do Mercy. Por esse motivo, ele pode ler o depoimento dela se desejar. Só que o Chris fica muito puto com isso, fala que a filha precisa dele e exige uma ligação para ela. E como todo réu tem o direito a uma ligação, a Maddox fala que o detetive pode solicitar uma com a Brit, pois de acordo com as regras do Mercy, é necessário enviar uma solicitação por escrito sempre que quiserem contatar uma pessoa que tinha uma ligação com a vítima e está em luto. Além disso, a juíza explica que o Chris ainda tem direito de falar com o padrinho do Alcoólicos Anônimos, um careca chamado Rob, que também trabalhava com a Nicole. O Rob fala que o Chris deveria ter ligado antes de recair, que ligou pro departamento quando a Nicole não apareceu no trabalho, e que acredita muito no karma. Aí, como a conversa fugiu do tema, a Maddox encerra a chamada. Então ela começa a mostrar filmagens do casamento. Eles estão há 20 anos juntos, só que tudo desandou quando o parceiro do Chris morreu no trabalho, e o cara mergulhou na marvada. Nos últimos 6 meses, a Nicole mencionou 57 vezes em mensagens que o Chris foi agressivo, chegou a falar em separação, e todo mundo da família já sabia que o relacionamento estava destruído. O Chris fala que amava a esposa, e a Maddox responde que o amor e a raiva são o mesmo fenômeno neurológico, sendo que um pode facilmente superar o outro. A situação em casa estava tão extrema que a Brit entrou em chamada de vídeo com um cara, dizendo que o pai era perigoso e que desejava a separação, fazendo o cara se oferecer para tirá-la de casa. E vale lembrar que a Brit só tem 16 anos. E a Maddox ainda mostra um vídeo do perfil secreto dela, em que a garota ouviu um barulho, foi verificar e não encontrou nada. Nesse momento, a Maddox avisa que a Brit aceitou fazer a ligação, e então os dois entram em chamada de vídeo. Porém, a Brit está tão afetada com tudo o que aconteceu, que só consegue chorar e se arrepender por não ter conseguido salvar a mãe, mesmo fazendo tudo o que aprendeu com o Chris. Além disso, ela também pergunta se o pai realmente fez o que todos estão falando, até porque ele está sendo julgado no Mercy, um tribunal em que apenas quem é verdadeiramente culpado é julgado. Porém, o Chris fala que foi apenas um erro e que ele definitivamente vai voltar para casa. Afinal, ele trabalha com isso e sabe que os erros acontecem. O problema é que o avô da Brit vê que a garota está falando com o Chris e manda ela desligar a chamada, pois ele tem certeza de que o ex-genro é culpado
culpado. E aí, sabendo que não tem mais tempo, o Chris deixa claro pra filha que não fez isso, e fala que ela precisa acreditar nisso, independente do que aconteça. E assim que o sogro desliga a chamada, o Chris desabafa falando que o velho nunca gostou dele, e agora está tentando colocar a Brit contra ele. Porém, a Maddox fala que ficar dizendo coisas sem sentido não vai ajudá-la a provar a sua inocência, algo que deixa o Chris puto, reclamando que o Mercy não parece ser tão mais justo assim, pois ele mal tem chance de se defender, e a Maddox já tinha tomado a decisão quando ele sentou ali. Mas a juíza, obviamente, não se importa com isso, e fala pra ele que a raiva não vai ajudar em nada, algo que o Chris responde, dizendo que precisa de um tempinho para processar tudo o que está acontecendo, e apesar de não ter sentimentos, a Maddox compreende o que o homem está sentindo, e além disso, ela também menciona que o cara está se distraindo à toa, e que tem apenas mais 1 hora e 8 minutos para evitar que a Brit perca mais um parente. Aí, ouvindo isso, o Chris finalmente coloca a cabeça no lugar e decide começar a tentar provar a própria inocência. Ok, galera, as provas contra o Chris são pesadas. O sangue da Nicole na roupa dele, ele é destro e ficou 26 minutos sozinho na casa com ela, e depois foi pro bar encher a cara. Parece um caso fechado, só que se o Chris parasse para pensar em vez de surtar, ele iria perceber que tem buracos nessa história. Para começar, a roupa com sangue pode ser plantada. Se alguém queria incriminar o cara, plantar roupas ensanguentadas é a coisa mais básica. O Chris deveria questionar a cadeia de custódia dessa roupa, que é basicamente o registro de quem teve acesso a ela e quando. Depois, esses vídeos que a Maddox está mostrando estão cheios de glitches visuais, e num universo onde todos os dados são digitais e conectados numa nuvem centralizada, a possibilidade de deepfake é real. E pra quem não sabe, o deepfake é quando se usa uma inteligência artificial para criar vídeos falsos que imitam pessoas reais. Então, distorções, cortes estranhos e artefatos visuais são uma red flag de que o material pode ter sido adulterado, e o Chris deveria ter observado isso e questionado a autenticidade. E falando no Rob, o Chris é um alcoólatra em recuperação. O cara tem um padrinho do Alcoólicos Anônimos, o que significa que estava num programa de recuperação ativo. E a grande pergunta é, há quanto tempo ele estava limpo? Porque uma recaída de alcoólatra muda completamente o comportamento da pessoa. Nos Alcoólicos Anônimos, o padrinho é a primeira pessoa que você liga quando sente vontade de beber. É o cara que te conhece por dentro. Lá ele sabe seus gatilhos, suas fraquezas e serve como última linha de defesa antes de uma recaída. O Chris nem ligou. Se ele estava em recuperação e mesmo assim foi direto pro bar, alguma coisa grave aconteceu naquela manhã para ele quebrar a sobriedade. Fora isso, o Chris desperdiçou essa ligação inteira. O Rob trabalhava com a Nicole, e em vez de ficar desabafando e ouvindo papo de karma, o Chris deveria ter pedido perguntas úteis, como se alguém ameaçou a Nicole no trabalho, se ela estava com medo de alguém, se tinha algum colega estranho ou alguma situação fora do normal. E o Rob era uma fonte de informação que o Chris simplesmente jogou fora. Agora, galera, vamos ser honestos, né? Com tudo que foi mostrado até agora, o caso do Chris tá parecendo muito que ele finalizou a esposa. O cara tem um histórico de violência doméstica pesado. A filha de 16 anos liga pra alguém dizendo que o pai é uma pessoa perigosa e deseja que os pais se separem. A situação tava tão extrema que um cara se ofereceu para tirar a garota de dentro de casa. Isso é bem grave, e vamos combinar que esse mesmo cara não parece ser uma das melhores companhias para uma garota de 16 anos. E o Chris ainda tenta justificar, falando que ser esquentado é um traço de família. Isso é descontrole emocional puro. 57 menções de agressividade em 6 meses não é um temperamento, é um padrão de violência. Fora isso, viver num ambiente com facas acessíveis sendo explosivo daquele jeito é uma bomba relógio. Ainda por cima, a filha esconde perfis de rede social do pai, e ele fica surpreso, sem perceber que ele é o motivo. E agora, o ponto mais crítico até aqui é que o Chris já queimou 20 minutos do julgamento e não apresentou um único fato a favor dele. Ele chorou, tentou escrever uma mensagem para a filha e desistiu. Ligou pro Rob e ficou desabafando. Ligou pra Brit e ficou prometendo que vai voltar pra casa. Reclamou do sogro e ficou dizendo que o Mercy não é justo. E a porcentagem de culpa continua lá nos 97%. Não baixou nenhum ponto sequer. O Chris precisa entender que isso é um jogo pela vida dele. Então, ele sendo culpado ou inocente, o cara precisa procurar fatos para alimentar a IA e baixar a porcentagem. Cada minuto gasto reclamando, chorando ou tentando emocionar uma máquina é um minuto a menos de vida. A Maddox já avisou que só fatos salvam, e o Chris ignorou por mais de 20 minutos. Agora só tem 1 hora e 8 minutos. Após o Chris colocar as emoções no lugar, a Maddox avisa que durante o julgamento ele pode ligar para qualquer pessoa, desde que o objetivo seja conseguir provas ou testemunho de caráter. Por isso, o Chris decide entrar em contato com a Jacqueline, que nesse momento tinha acabado de chegar na cena do crime da casa dele. Então a Maddox avisa o contexto da ligação, e a Jacqueline aceita ajudar o cara a investigar a morte da Nicole. Sendo assim, o Chris fala pra Maddox que vai começar a reunir provas, e pede pra mulher ir até a cozinha e mostrar o que tem lá. E além disso, ele também pede os arquivos da cena do crime. Só que antes de fazer o que o Chris pediu, a Jacqueline fala que apesar de acreditar no parceiro, ela não vai passar pano pra ele caso o cara seja condenado, pois todo o julgamento do Mercy é feito para passar uma mensagem, e se a mensagem da vez é pra mostrar que os policiais não estão acima da lei, ela não vai gostar, mas também não vai ter o que fazer sobre isso. Afinal, ninguém é mais importante que esse tribunal. Com isso
dito, a oficial vai até a cena do crime, e a Maddox cria uma reconstrução imersiva da cena com base na gravação. Dessa forma, eles encontram algumas coisas interessantes, como por exemplo, um vaso quebrado que a Nicole pode ter usado para se defender. Em seguida, ela vai até o local em que estava o corpo da Nicole, e mostra que além das pegadas da Brit, que foi a primeira a chegar na cena do crime, também tem sangue nas paredes, indicando que teve uma luta. E isso é parcialmente provado quando eles fazem uma reconstrução de cena mostrando um prato que foi lançado na parede, provavelmente jogado pela Nicole, para fugir do assassino que já devia estar com a faca na mão. O problema é que ao verificar as digitais da faca, a Maddox mostra que tem apenas a digital do Chris, o que o cara responde dizendo que ele a usava para cortar carne, porque a Nicole tinha medo. Fora que as fibras encontradas na cena do crime também são todas do Chris, até porque o cara mora ali. E todas essas provas começam a fazer a Jacqueline duvidar do Chris, pois tudo indica que foi um crime passional. Isso faz o Chris pensar bastante, afinal, realmente parece ter sido um crime passional. Por isso, ele pede para Maddox mostrar o histórico de chamadas da Nicole, principalmente dos números que ela não tem salvo. Mas antes de ver os contatos, ele se lembra que durante a discussão na noite anterior à morte da Nicole, que foi justamente aquela que a Brit testemunhou, a mulher mandou uma mensagem rápida para alguém e disse que não era nada. O problema é que mesmo após a Maddox examinar o celular dela, a juíza não consegue encontrar nenhum registro de mensagem naquele momento. Então o Chris menciona que ela podia ter mandado a mensagem pelo celular do trabalho, que ela ganhou da empresa. E como nenhum celular extra foi encontrado na casa pelos policiais, a Maddox entra no celular do Chris e usa o histórico de chamadas dele para ligar para esse celular de serviço desaparecido. Nesse momento, a Jacqueline é informada que tem um celular tocando dentro do carro e corre para quebrar a janela e pegar o aparelho. Então a Maddox faz a mulher habilitar os dois Bluetooths e hackeia o celular de serviço para conseguir ver as informações. O problema é que ao entrar no celular, a juíza informa que esse é um celular pré-pago, que não está conectado na nuvem, e que por esse motivo, com certeza não foi fornecido pela empresa da Nicole. E o outro celular para quem ela ligou também é um pré-pago que não pode ser rastreado. Sabendo disso, o Chris fala para Maddox ativar o outro celular, e para fazer isso, a juíza liga pro número, o que impressionantemente dá certo, já que essa pessoa realmente atende a ligação e desliga logo em seguida ao ficar sabendo que é o Tribunal Mercy que está ligando. Mas a parte boa é que apenas com esse segundinho, a Maddox já conseguiu triangular a ligação e determinar que o dono do número está nas proximidades da zona vermelha de Hollywood. E como a Jacqueline iria demorar muito tempo para ir até lá de carro, o Chris pede para a parceira ir até lá de quadricóptero, algo que a Maddox permite. E além disso, a Aya também pergunta pro Chris se ele já suspeitava que a mulher estava escondendo algo dele, e apesar de dizer que sim, o cara fala que não tem problema, afinal todos mentem, com exceção da juíza. A parte boa é que o rumo da investigação abaixou a porcentagem de probabilidade de culpa do cara para 96,7%. Alguns minutos depois, a detetive chega perto da zona vermelha e percebe que o local está uma verdadeira bagunça, o que com certeza vai complicar muito a operação para achar o suspeito. Por sorte, a Maddox reinicia o rastreador e mostra que o sinal de celular veio do Hotel Hudson e que aparentemente o dono está tentando sair pela porta dos fundos. Sabendo disso, a Jacqueline vai até a porta dos fundos e pega o cara tentando escapar. O Patrick foge pro interior do hotel, sobe até o topo do prédio e a Jacqueline, que chegou antes pelo quadricóptero, derruba o cara e o imobiliza. Enquanto isso, a Maddox identifica o sujeito como sendo Patrick Burke, um homem de 36 anos que é um sous-chefe no Hotel Hudson e está com um aluguel atrasado, além de também ter sido investigado 2 vezes por fraude no seguro social. Mas como isso não prova nada a respeito da finalização da Nicole, a porcentagem do Chris continua igual, o que deixa ele meio puto, já que na sua opinião, apenas os culpados tentam fugir, algo que a juíza discorda, dizendo que as pessoas assustadas também fogem. Nesse momento, a Maddox se informa que ele está falando com o Tribunal Mercy e que por isso devia apenas falar a verdade. Então o Patrick começa a falar que é inocente e que realmente não fez nada e que só saiu correndo porque não queria se envolver em toda a bagunça da morte da Nicole, o que faz o Chris dizer que não sabe por que a esposa se envolveu com um otário desses. Em resposta, o Patrick fala que dava o que o Chris nunca deu: apoio e amizade. Nisso, a Maddox manda os dois pararem de se xingar e o Patrick explica que conheceu a Nicole numa feirinha. Os dois foram se vendo mais algumas vezes, até ela pedir celulares pré-pagos para manter contato fora da nuvem. Aí a juíza hackeia o celular padrão do Patrick para correlacionar os movimentos dele com a Nicole, e a Maddox confirma pelas câmeras de segurança que o Patrick estava trabalhando na hora da finalização, e o Chris admite que ele não é o culpado. Só que o Patrick continua chutando o cachorro morto, dizendo que o Chris estragou o próprio casamento. Aí a Jacqueline perde a paciência e o prende por resistência à prisão. Para piorar ainda mais, a porcentagem de probabilidade de culpa do Chris sobe para 98%, pois ele basicamente arrumou mais um motivo para ter cometido o crime passional, e esse é o máximo, já que não tem como exceder os 98% nesse tribunal. Bom galera, aqui tem uma coisa que não dá pra ignorar, né? A Maddox, que é a juíza do tribunal, literalmente teve que motivar o Chris para ele começar a se defender. Uma IA que deveria ser imparcial está empurrando o réu para se mexer. Isso mostra o nível de passividade do Chris até aqui. Foram mais de 22 minutos sem apresentar um único fato, e a própria juíza precisou dar um empurrãozinho. A parte boa é que o Chris finalmente ligou para Jacqueline e começou a investigar de verdade.
É a primeira jogada inteligente do julgamento inteiro. Ligar pra parceira, acessar a cena do crime, levantar os arquivos e montar uma reconstrução. Isso é o que deveria ter sido feito desde o primeiro minuto. Só que a Jacqueline, antes de ajudar, faz questão de avisar que não vai passar pano. E é mais uma pessoa engolindo a propaganda do Mercy, parecendo que o sistema convenceu todo mundo de que é infalível. E na reconstrução da cena do crime, a Maddox mostra sangue nas paredes e indica que teve uma luta. Só que o Chris deveria ter prestado atenção num detalhe. A Nicole foi esfaqueada na barriga, na região do fígado. Uma facada nessa área faz o sangue jorrar para baixo e para frente, por conta da gravidade. Para o sangue chegar nas paredes naquela altura, um assassino estava golpeando com a faca em movimento, espalhando respingos quando a lâmina é retirada, ou a luta foi muito mais violenta do que a reconstrução mostra. Nos dois casos, é uma inconsistência que o Chris deixou passar. Fora isso, as digitais na faca são só do Chris, e ele aceita sem questionar. A pergunta que deveria ter sido feita na hora é: se outra pessoa usou essa faca para atacar a Nicole, por que não tem nenhuma digital nela? A resposta é bem simples: o assassino usou uma luva. E se alguém sabia que o Chris usava aquela faca para cortar carne, o que inclui qualquer pessoa que frequentasse a casa ou conhecesse a rotina dele, usar a mesma faca com as luvas deixaria apenas as digitais do Chris. Isso não é prova de que ele fez, pode ser prova de que alguém planejou. E galera, sobre todas as fibras encontradas do Chris na cena do crime, o cara mora ali, né? Fibras dele estarem na própria casa não provam nada. Qualquer perito de verdade descartaria isso em 2 segundos. Agora, sobre a esposa, a Nicole mantinha comunicação clandestina com alguém em segredo, fora da nuvem obrigatória, um celular pré-pago. Isso já deveria ser dúvida razoável o suficiente para derrubar a porcentagem. Só que a Maddox baixou de 97,5% para 96,7%, menos de um ponto. A mulher literalmente estava cometendo um crime, e o sistema quase não reagiu. Só que ainda tem outro ponto solto. O cara do Instagram, que estava conversando com a Brit, ele se ofereceu para tirá-la de dentro da casa, e falou da mãe dela. O cara sabia dos problemas da família por dentro, deveria estar no radar tanto quanto o Patrick, e até agora, ninguém investigou nada. E até aqui o balanço do Chris é devastador. Ele foi violento com a esposa, alcoólatra, explosivo e deu um soco na câmera. A filha dele tem medo do cara, e agora ele foi traído. Ele acumulou todos os motivos que existem para um crime passional. O cara fez a coisa certa pela primeira vez no julgamento. Investigou, encontrou que a esposa tinha uma vida secreta, rastreou o suspeito e o resultado foi a situação dele piorar. Porque agora ele tem mais um motivo, os ciúmes e a traição. E a porcentagem subiu para 98%, que é o máximo que o tribunal permite. Pelo menos mais culpado do que isso, o cara não pode ficar, né? Após explicar que 98% é o máximo de probabilidade do tribunal, a Maddox pergunta se o cara realmente pensou que iria encontrar uma forma de se inocentar, ou se apenas queria conhecer o Ricardão com quem a Nicole estava saindo, pois ele claramente está escondendo muitas coisas. E aí, vendo que a juíza estava insinuando que ele cometeu o crime porque descobriu a traição, o Chris fala que não culpa a esposa por isso, afinal ele realmente estava fazendo muita besteira, incluindo nessa manhã, pois a verdade é que quando o Chris chegou no trabalho, ele percebeu que a garrafa de bebida disfarçada que ele mantinha escondida no carro não estava mais lá, e ele também revela que voltou a beber há mais ou menos um ano. Para confirmar isso, a Maddox pega um vídeo que a Nicole gravou mais ou menos um ano atrás. Nesse vídeo, ela encontra o Chris bebendo escondido na garagem, e quando o homem finalmente percebe que está sendo filmado, ele vai pra cima da esposa, gritando com ela. E ele não queria que ninguém soubesse, porque todos estavam muito orgulhosos dele, sejam os parentes ou os amigos, como o Robbie. Fora isso, o Chris explica que voltou a beber por culpa da morte do parceiro, já que durante uma abordagem, o Ray saiu sozinho para falar com o motorista, enquanto o Chris ficou no carro, no celular com a Nicole. Aí, sem apoio, o Ray levou um tiro e foi prensado contra a viatura pelos criminosos. O Chris colocou o parceiro no carro, só que em vez de ir pro hospital, ele obedeceu quando o Ray mandou perseguir os bandidos. O Chris prendeu o criminoso, só que o Ray não sobreviveu. Ainda por cima, o cara que causou a morte foi inocentado depois. E encher a cara é a única forma que o Chris encontrou para lidar com essa culpa. Agora, falando sobre o que aconteceu nessa manhã, o Chris explica que ao chegar no trabalho e perceber que a garrafa tinha sumido, ele entendeu que a Nicole com certeza tinha achado a garrafa e voltou imediatamente para casa. Aí os dois discutiram bastante por conta disso. Afinal, a mulher tinha jogado a garrafa no lixo, e o Chris decidiu quebrar o vaso que ela mais gostava como forma de se vingar. Isso acabou fazendo a Nicole se cortar, e numa tentativa de ajudar, o Chris ganhou aquela amostra de sangue que encontraram na roupa dele. E ele não contou nada disso antes, porque essa sequência de eventos só pioraria as coisas para ele, que é justamente o que está acontecendo. Só que o Chris não se lembra de nada após a briga, e admite que poderia ter se descontrolado se a Nicole tivesse revelado a traição. Aí a Maddox empurra de novo, perguntando se já que o Chris vai morrer de qualquer forma com 98%, não seria melhor usar todos os recursos do tribunal para tentar provar a inocência? O Chris hesita, até que ele percebe o próprio argumento, como teria sido um crime passional se não existia mais paixão entre os dois. E no momento em que fala isso, ele parece perceber algo muito importante que deixou de fora todo esse tempo. Aí enquanto pensa em voz alta, o Chris começa a procurar as provas do que pode ter acontecido com a Nicole, e para chegar ao fundo disso, ele se faz 3 perguntas: quem, por quê e como. E com base nessas questões, ele pede para Maddox mostrar
revelar novamente a lista completa de contatos da Nicole. Ouvindo isso, a juíza diz que iniciar uma investigação completa com 40 minutos no relógio não é algo muito indicado, já que tem uma grande chance de falhar. Só que o Chris fica putaço com isso. Afinal, parece que a Maddox quer apenas que ele fique parado esperando pela morte, assim como em um matadouro. Aí, vendo que o detetive realmente quer continuar com a investigação, a Maddox mostra pra ele os contatos da Nicole e começa a seguir todos os comandos do Chris, eliminando as pessoas que não conheciam bem e separando em dois grupos, trabalho e amigos, o que abaixa o número de suspeitos para 25 pessoas. Vendo a lista, o Chris percebe que o Patrick conhece melhor os problemas da Nicole e pede para Maddox ligar pro cozinheiro na delegacia. O Patrick atende surpreso e o Chris pergunta o que estava acontecendo na vida dela, principalmente no trabalho. Assim, o Patrick conta um pouco das fofocas das amigas da mulher e revela que ela tinha encontrado um problema no trabalho, pois aparentemente algum dos colegas estava desviando alguns quilos de produtos químicos e ela ficou responsável pela investigação. Sabendo disso, o Chris manda o Patrick ir se ferrar e descarta os amigos da lista de suspeitos, deixando apenas os colegas de trabalho. Só que a Maddox informa que todos os funcionários estão trabalhando normalmente e que ninguém esteve a menos de 1,6 km do bairro do Chris desde domingo, que foi quando a família fez um churrasco e convidou os conhecidos. Aí, como não tem muito tempo restando, o Chris liga pra Jacqueline, avisa que tem um palpite do que pode ter acontecido nesse crime passional e pede pra mulher ir até o armazém que a Nicole trabalhava. No começo, a Jacqueline fica um pouco insegura de ajudar o cara, afinal tudo aponta que ele é o responsável, porém a juíza manda a detetive cooperar e ela acaba indo até o armazém. Ok, galera, aqui a gente descobre o que levou o Chris a voltar a beber. O parceiro dele foi de base durante uma abordagem, porque o Chris estava no celular com a Nicole em vez de dar cobertura. Numa abordagem de veículo suspeito, os dois policiais precisam estar posicionados e focados. O primeiro cobre a aproximação e o segundo vigia o veículo e os ocupantes. O Chris não fez nenhuma das duas coisas, e o Ray saiu sozinho e acabou levando um tiro. E com o parceiro baleado, em vez de correr pro hospital, o Chris obedeceu quando o Ray mandou perseguir os bandidos. Galera, a prioridade absoluta é o hospital. Uma pessoa baleada em estado de choque não tem condição de tomar decisão nenhuma. O Chris, como policial treinado, deveria ter ignorado e salvado a vida do parceiro, e o Ray foi de base por causa disso. Fora que o criminoso acabou sendo inocentado depois, e o Chris se arrepende de não ter finalizado o cara na hora. Ou seja, ele queria fazer exatamente o que o Mercy faz, finalizar sem devido processo. E agora ele tá do outro lado, né? Além disso, tem um detalhe que diz muito sobre o Chris. O cara manteve uma garrafa de bebida disfarçada, escondida dentro do carro por quase um ano, enganando a esposa, a família e o próprio sponsor do Alcoólicos Anônimos. Se o Chris consegue esconder um vício ativo por um ano inteiro das pessoas mais próximas, vamos combinar que a capacidade dele de ocultar informação é no mínimo preocupante para alguém sentado na cadeira do Mercy. E a explicação do sangue na roupa é legítima. O vaso quebrado e a Nicole se cortando, com o Chris ajudando, faz sentido. Só que o Chris ficou sentado em cima dessa informação desde o início do julgamento. A prova mais pesada contra ele tinha justificativa desde o primeiro minuto, e o cara escolheu esconder porque achava que ia piorar a situação. Só que o timer tá correndo, e o Chris tá filtrando quais verdades conta e quais não conta para uma IA que só opera com fatos. E aqui ele cometeu um baita erro. O Chris admitiu no meio do julgamento que não se lembra de nada após a briga, e que poderia ter se descontrolado se a Nicole tivesse revelado a traição. E galera, o cara acabou de dizer para uma juíza que é capaz de finalizar a esposa em determinadas circunstâncias. Em qualquer tribunal do mundo, real ou artificial, isso é munição pesadíssima para acusação. Um advogado teria arrancado os cabelos, só que o Chris não tem advogado, né? Ele tem uma IA que anota tudo, e com certeza ela vai lembrar disso. Só que no meio dessa confissão, o Chris chega num ponto lógico que finalmente faz sentido. Como é que acontece um crime passional se não existia mais paixão entre os dois? Se o casamento já estava acabado e os dois já não se suportavam, o motivo do crime passional não se sustenta. Pela primeira vez no julgamento, o cara tá pensando como detetive em vez de réu. E quando o Chris decide investigar, a Maddox diz que iniciar uma investigação com 40 minutos no relógio não é muito indicado. E olha só, né? A juíza tá desencorajando o réu a se defender, desde quando o juiz sugere que o réu desista porque pode falhar. Isso reforça tudo que a gente já falou sobre o sistema. Ele não foi feito para inocentar. E o Chris fica putaço com razão, porque parece que a Maddox quer que ele fique parado esperando pela finalização. Fora isso, o Chris filtra os contatos da Nicole para 25 suspeitos, o que é uma boa metodologia. Só que tá faltando o óbvio. A nuvem municipal tem câmeras em toda Los Angeles, tudo registrado e conectado. Em vez de ficar filtrando contatos manualmente, o Chris deveria estar pedindo para Maddox cruzar os dados automaticamente, de quem passou perto da casa naquela manhã, quem tinha acesso e quem conhecia a rotina. Ele deveria deixar a máquina fazer o trabalho pesado, né, galera? É pra isso que ela serve. E quando o Patrick revela que a Nicole estava investigando desvio de produtos químicos no armazém, isso muda completamente o cenário. Se alguém no trabalho dela estava desviando material e a Nicole ia denunciar, essa pessoa tinha um motivo real para silenciá-la. É o primeiro motivo concreto do julgamento inteiro que não aponta pro Chris. Só que o Chris mandou o Patrick ir se ferrar e desligou. E galera, o Ricardão ali é a única pessoa que sabe dos bastidores da vida da Nicole. O cara conhecia as amigas, os problemas no trabalho e as fofocas.
colegas. Ele era uma fonte de informação viva. E o Chris queimou a ponte por orgulho do corno. Se daqui a 10 minutos ele precisar de outra informação do Patrick, boa sorte ligando de volta, né? Pode ser que o cara não queira ser tão cooperativo. E a Maddox informa que nenhum funcionário esteve a menos de 1,6 km do bairro do Chris desde domingo. Só que desde domingo é justamente o ponto. Quem esteve lá no churrasco viu a dinâmica da família, a discussão do casal e sabe que o Chris usa aquela faca e que o cara é explosivo e bêbado. Se essa pessoa é a mesma que desvia os produtos químicos e que a Nicole ia entregar, ela teve oportunidade, motivo e conhecimento para planejar tudo e incriminar o Chris. Fora isso, o Chris percebe que não conhece metade dos colegas de trabalho da esposa e decide ver novamente o vídeo que a Brit gravou durante o churrasco no domingo. Nessa gravação ele vê que um cara chamado Holt estava muito sério, como se algo tivesse dado errado, e aproveitando a experiência imersiva do tribunal, o Chris decide observar para ver quem poderia ter estudado as entradas e saídas da casa, o que faz a Maddox lembrá-lo de que ninguém se aproximou da residência depois de domingo. E como o Chris argumenta que apenas os celulares deles não se aproximaram, a juíza usa as câmeras de segurança da rua para mostrar que estava certa, e que nenhum veículo parou na rua da casa do detetive durante o período em que a Nicole foi finalizada. Além disso, ela também deixa claro que todas as pessoas que entraram no bairro dele tinham um álibi para a hora do crime. Com isso em mente, o Chris fala para Maddox dar uma olhada na câmera de passarinho que o vizinho dele deixa ligado o tempo todo, e que pega a parte traseira da residência do Chris. O problema é que ao fazer isso, a Maddox descobre que a internet do homem caiu pela manhã, e que as imagens ainda estão sendo arquivadas, o que vai demorar um pouco. Então o Chris percebe uma pequena brecha em toda a investigação, confirma que ninguém esteve perto da casa dele nessa manhã, e pede para Maddox mostrar as gravações de domingo, quando as pessoas estavam chegando de carro pro churrasco. Dessa forma, ele vê que 4 pessoas chegaram de carro naquele dia, e que junto com o Rob, tinham mais 3 colegas. Por esse motivo ele pede para Maddox ligar pro Rob, e pergunta pro cara quem eram as pessoas que ele deu carona pro churrasco, e se alguém faltou no trabalho ontem. Ouvindo isso, o Rob informa os nomes de quem deu carona, e confirma que todos foram trabalhar normalmente. Assim que a ligação é encerrada, o Chris pede para Maddox passar outra vez o vídeo em que a Brit está falando com o garoto, e escuta um barulho no corredor. E aí, percebendo que realmente tem algo estranho nessa história, eles verificam o horário em que o vídeo foi gravado, que no caso foi às 9h15 da noite. E o Chris explica que já sabe como tudo aconteceu. Afinal, nesse momento, ele estava trabalhando e não podia ter feito o barulho, que foi o que a filha dele pensou. Aí, após a Maddox invadir os registros da delegacia para confirmar que o Chris realmente estava trabalhando, o cara pede para a juíza ligar para Brit, pois ela pode ser uma testemunha do que aconteceu. Quando a Brit atende, o Chris vê a garota chorando, questionando se o pai realmente cometeu o crime. Afinal, ela viu no YouTube o vídeo dele no bar, e todo mundo na internet já o condenou. Mas o Chris jura que não finalizou a Nicole, só que a Brit quase desliga. Então a Maddox intervém, dizendo que o Chris não é necessariamente culpado. E aí o Chris aproveita e pergunta sobre o barulho que ela ouviu na noite passada. E a Brit explica que a Nicole estava na cama, e que só ouviu uma porta se fechando. Sabendo disso, o Chris decide olhar novamente aquele vídeo em que a Brit anda pela casa, procurando pelo barulho e não encontra nada. O interessante é que durante esse vídeo, o detetive percebe que a porta do porão estava aberta naquele momento. E isso é estranho, porque a porta do porão sempre fica fechada, e a menina não tinha descido lá naquela noite. Por isso ele pede para Maddox passar o vídeo novamente e melhorar a imagem da porta aberta. Dessa forma, eles descobrem que realmente tinha uma mão em volta da maçaneta. A partir disso, o Chris entende que o culpado foi até a festa de carona e ficou no porão por 2 dias, até encontrar um momento perfeito para finalizar a Nicole. Então ele promete para Brit que vai encontrar o culpado e encerra a ligação para continuar a investigação. Primeiro, ele descarta as mulheres como suspeitas, e depois descarta os motoristas. Afinal, eles precisaram levar o carro embora. E como aquela mão pode ser uma sombra, a Maddox não abaixa a porcentagem de culpa. Além disso, ela também lembra o Chris de que ele está apenas seguindo a intuição para descobrir as coisas, sem seguir o processamento correto de provas, que exige um pensamento claro e linear. E como o cara não entende o que ela está dizendo, a Maddox lembra o idiota de que ele está suspeitando dos colegas da Nicole por conta do que o Patrick disse, mas se esqueceu de investigar o principal motivo do problema, que é o desaparecimento de materiais que a Nicole estava pesquisando. Aí, se tocando que realmente deixou isso passar, o Chris conta com a ajuda da juíza para entrar no banco de dados da transportadora. Então eles pesquisam sobre os problemas de estoque nos e-mails da empresa e descobrem que o que estava sendo desviado era ureia granulada, também conhecida como ureia sintética. E dando mais uma olhada nisso, o Chris encontra um e-mail do Holt falando que esse assunto da ureia desaparecida ficava entre os 3. Com base nisso, o Chris e a Maddox investigam as entregas, analisam as diferenças entre recibos, pesos e preço, e entendem que alguém estava manipulando os registros de estoque para encobrir que a ureia estava desaparecendo. E levando em conta que isso vem acontecendo há 6 meses, com 6 compartimentos de 50 quilos, isso quer dizer que 300 quilos de ureia foram desviados. A Maddox explica que esse material pode ser usado em diversos produtos, desde maquiagem e fertilizantes até substâncias ilícitas, que são vendidas nas zonas vermelhas da cidade, o que movimenta muita grana. E aí, pensando
pensando que o Holt pode ter descoberto alguma coisa e não ter contado pra Nicole, o Chris manda Maddox abrir a caixa de entrada do cara e pesquisar o nome da Nicole. Então eles veem que os dois marcaram de conversar na sexta, às 2:30 da tarde, e invadem as câmeras de segurança da transportadora para verificar como foi esse encontro. Nessa conversa, a Nicole sugere que chamem a polícia para lidar com o que eles descobriram, porém o Holt fala que pode lidar com as coisas e que só precisa de mais 2 dias, algo que a Nicole não concorda, já que poderia perder o trabalho, e isso deixa o Holt bem puto. Vendo isso, o Chris lembra que o Holt sempre foi viciado em jogos e pede para Maddox acessar os dados financeiros do homem, e assim eles confirmam que o Holt estava tendo alguns problemas com dinheiro e que o Robert até mesmo emprestava grana pro cara. Essa descoberta faz a porcentagem do Chris abaixar para 94,7%. Afinal, apesar do dinheiro ser uma boa motivação, ainda é apenas teoria, e não existem provas concretas de como o Holt pode ter cometido o crime. Bom, a Brit estava recebendo a sentença do pai pela opinião pública antes do tribunal terminar. Enquetes dizendo que os réus do Mercy são sempre culpados, comentários condenando, e a adolescente chorando no telefone. Lembro da cultura do cancelamento que a gente falou lá no começo? Aquilo aconteceu ao vivo. Não importa se o Chris for inocentado daqui a meia hora, o dano à reputação dele e da Brit já tá feito, e a internet já condenou o cara. E aí a Maddox interveio e falou pra Brit que o Chris não é necessariamente culpado. O sistema mantém 98% de culpa, e a juíza fala não necessariamente. Se tem 98% de certeza, ela deveria dizer, o tribunal avalia 98% de probabilidade de culpa, mas em vez disso, a Maddox suavizou para uma adolescente. É meio contraditório, né? Porque a Aya que julga sem emoção, toma uma decisão emocional. Se ela pode amenizar a situação pra Brit, pode fazer isso pro Chris também. Isso contradiz o funcionamento do sistema inteiro. E aqui o Chris fez a melhor cadeia investigativa do julgamento. Foram 4 dados convergindo, o barulho às 21h15, a porta do porão aberta, sendo que sempre fica fechada, a Brit não desceu lá naquela noite, e uma mão em volta da maçaneta quando a Maddox melhorou a imagem. E o Chris estava trabalhando naquele horário, isso foi confirmado pelos registros, tudo apontando que alguém estava dentro da casa. Só que a Maddox olhou pra tudo isso e falou que pode ser apenas uma sombra. Galera, isso claramente não é uma sombra. Uma sombra não tem formato de mão em volta de uma maçaneta, num cômodo que deveria estar trancado. Isso deveria ter derrubado a porcentagem de culpa. E o Chris simplesmente aceitou. O cara tinha a cadeia de provas completa na frente dele e deixou a Maddox descartar. Ele deveria ter insistido e exigido que o sistema reavaliasse. Fora isso, a câmera de passarinhos do vizinho, que pega os fundos da casa, estava fora do ar porque a internet caiu pela manhã. Só que o seu assassino planejou entrar pelo porão no domingo e ficou escondido 2 dias esperando o momento certo. Esse nível de planejamento não combina com deixar uma câmera apontada para os fundos funcionando. A internet caiu ou foi derrubada. O Chris não questionou isso também. E outra coisa, quem sabia do porão? O Rob, como padrinho do Alcoólicos Anônimos, frequentava a casa do Chris regularmente, conhecia a rotina, o layout e com certeza sabia da existência do porão. Era mais uma peça que o Chris deveria estar conectando, né? Além disso, a Maddox precisou lembrar o Chris pela 3ª vez de seguir o processo correto. Dessa vez, o detetive tinha esquecido de investigar o principal motivo do crime, o desaparecimento de materiais que a Nicole estava pesquisando. O Patrick já tinha revelado isso anteriormente, e o Chris simplesmente deixou passar. Quando os dois finalmente entram no banco de dados da transportadora, eles descobriram que 300 kg de ureia granulada foram desviados em 6 meses. E pra quem não sabe, a ureia granulada é um composto que tem um uso legítimo em cosméticos e fertilizantes, só que também pode ser usada na produção de metanfetamina, como agente de corte em outras drogas, ou combinada com ácido nítrico para criar explosivos. 300 quilos não é um desvio casual, é uma operação organizada que movimenta muita grana. E aqui o Chris acumula viés em cima de viés. Para começar, o e-mail do Holt dizia que o assunto da ureia ficava entre os 3. Os 3 eram o Holt, a Nicole e o Rob. O Chris investigou as finanças do Holt, encontrou vícios em jogos e dívidas. É uma boa investigação, só que ele não investigou o Rob com o mesmo rigor porque é amigo dele. E o mais revelador é que num segredo de 3 pessoas, quando uma tá morta e a outra tá visivelmente estressada, quem tá calmo é geralmente quem controla a operação, né galera? O Holt tava tenso desde o churrasco, e o Rob tava tranquilo como sempre. O Chris fechou o arco da investigação no Holt, porque era conveniente não suspeitar do amigo. E quando você elimina suspeitos por amizade, ou por aparência de tranquilidade em vez de evidência, tá cometendo o mesmo erro que o sistema, decidindo com base em viés e não em fatos. E apesar de todos esses erros, esse é de longe o melhor momento investigativo do Chris. O detetive separou presença física de presença digital, quando argumentou que só celulares não se aproximaram. Lembrou de uma câmera privada fora da nuvem municipal, e mudou o foco temporal para domingo, em vez da manhã do crime, além de entrar no banco de dados para rastrear 300 kg de ureia desviada. Finalmente o cara tá pensando como um detetive. Só que a câmera do vizinho deveria ter sido pedida mais cedo. Quando a Jacqueline entrou na investigação, a porcentagem desceu de 98 para 94,7. É o primeiro movimento significativo do julgamento. Mas ainda assim, com tudo que o detetive descobriu até aqui, essa queda é
pequena, o sistema continua resistindo. Decidido achar provas, o Chris liga pro Rob, só que quem atende é o Holt, que viu o aplicativo aberto no computador do colega. Aí a Maddox explica a situação e pede pro Holt procurar o Rob pelo armazém, enquanto rastreia o celular do Holt para garantir que o cara não fuja. Nesse momento, o Chris pede pra Maddox mostrar os arquivos de filmagem da câmera de passarinho do vizinho dele, e como a câmera é ativada por movimento, eles encontram um momento aleatório em que o aparelho se ativa apenas com um leve movimento das árvores às 10h08 da manhã, indicando que o criminoso usou essa chance para pular para casa do vizinho Bill. E como o assassino ainda precisaria escapar do bairro, o Chris pede pra Maddox ver se o Bill saiu naquela manhã, algo que é confirmado rapidamente quando ela verifica e informa que o vizinho saiu às 11h23 da manhã. Assim que isso é descoberto, o Holt volta para dentro do escritório e avisa que não conseguiu encontrar o Rob, mas como a Jacqueline e os policiais já estão chegando no armazém, o Chris para de enrolar e revela pro Holt que já sabe de tudo o que aconteceu, desde ele desviar os produtos para pagar as dívidas até silenciar a Nicole. Só que ao ouvir isso, o Holt fala que o Chris está enganado e que ele só queria ajudar, até porque estava devendo para alguém. Então o detetive pressiona o Holt para saber quem é que ele estava devendo, e o cara revela que é o Rob. Afinal, o cara é legal com todo mundo, e até mesmo apadrinhou o Chris no Alcoólicos Anônimos. E aí, quando o Holt e a Nicole descobriram que o Rob estava sumindo com os produtos, ele decidiu ser legal e ajudar o amigo. Além disso, o Holt também fala que na verdade, o Rob saiu com um dos caminhões, pois ele tinha acabado de voltar da licença médica, parecia meio mal e acabou sendo liberado. Ouvindo isso, o Chris pergunta se o Rob não foi trabalhar ontem, e o Holt confirma, explicando que não viu o Rob desde domingo, quando o cara ficou no churrasco para falar com a Nicole e tranquilizar a mulher, tanto que foi por isso que o próprio Holt levou o carro do Rob embora naquele dia. Assim que fica sabendo disso, o Chris pede pra Maddox rastrear os caminhões da transportadora e percebe que tem um caminhão parado na casa do Rob, indicando que o cara ainda está por lá. Por isso ele liga pra Jacqueline e avisa a parceira que ela precisa ir urgentemente pra casa do careca, e juntamente com isso, a Maddox alerta as unidades locais da SWAT, o que vai ser muito importante, já que o Chris ajudou o Rob a tirar porte de arma, e ele tem algumas em casa. Ao mesmo tempo, a juíza informa que conseguiu mais imagens do Bill, e mostra o cara parando o carro para ir trabalhar, sendo que o Rob aproveita essa parada para sair do porta-malas como se nada tivesse acontecido, e isso tudo diminui a porcentagem do Chris apenas para 93,4%, pois ainda faltam provas concretas. E por conta disso, o Chris começa a discutir com uma inteligência artificial, dizendo que ela está sendo muito apegada às provas e que deveria usar mais a intuição, assim como fez com a Brit quando disse que ele não era necessariamente culpado. Só que essa discussão faz a Maddox bugar completamente e se apresentar novamente, como se tivesse reiniciado. Por esse motivo, o Chris decide encerrar o papo por ali. Nesse momento, o agente Dan entra em contato com o Chris e fala que já está chegando na casa do Rob. Então, o Chris fala que o alvo é suspeito da morte da Nicole e avisa que o cara pode ter uma R15 dentro da residência e uma 9mm. Sabendo disso, a polícia de Los Angeles cerca a casa e pede pro Rob sair com as mãos pra cima, se rendendo. Mas como eles não recebem resposta, os policiais param de perder tempo e invadem a casa com tudo. Só que ao entrarem, eles descobrem que o Rob não está mais ali. O GPS do caminhão ainda aponta pra casa do Rob, só que o Rob removeu o rastreador e trocou a placa. O Chris então pede um alerta para qualquer caminhão da transportadora Viking. Aí os agentes encontram na garagem um mural de planejamento, mostrando que o Rob vinha preparando tudo há muito tempo, só que ele queimou boa parte dos documentos antes de fugir. Além disso, o Chris percebe uma foto antiga do Rob no orfanato com outra pessoa cortada da imagem e pede para Maddox identificar quem é. E como seria muito perigoso levar o caminhão para a zona vermelha para vender pros cartéis de droga, ele chega à conclusão de que o careca deve ter preparado a substância sozinho para vender o produto final. E de acordo com a Maddox, se for isso mesmo, o valor estimado das substâncias seria de mais de 16 milhões de dólares. Além disso, a juíza também explica que isso é possível, pois o Rob tem mestrado em engenharia elétrica e existem conhecimentos nessa área que são aplicáveis na química. Nesse momento, o Chris vê pela câmera da Jacqueline um calendário que mostra que o Rob já estava na garagem quando eles se falaram pela última vez. Mas o maior problema disso é que além de descobrirem fotos, placas, marcas e um mapa e um recipiente que indica que o Rob realmente estava mexendo com a ureia, os agentes também encontram o livro de receitas anarquista, que a Maddox identifica como sendo um manual para terroristas. E nesse livro, existem instruções de como combinar a ureia com ácido nítrico para criar nitrato de ureia, que é um explosivo extremamente poderoso. E aí, pesquisando nos arquivos da transportadora, o Chris descobre que eles também enviavam ácido nítrico e entende que na verdade, o Rob fez uma bomba. Ok, galera, o Chris pressionou o Holt, acusando ele diretamente de ter desviado os produtos e silenciado a Nicole. É uma abordagem arriscada, e o detetive acusou sem prova concreta, na base da pressão pura. Se o cara fosse o assassino de verdade, ele poderia ter se fechado, pedido um advogado ou simplesmente cortado a ligação. Isso funcionou por acaso, porque o Holt era um cúmplice menor que queria cooperar. E o que o Holt revelou confirmou exatamente o que a gente levantou antes. O Rob era o problema o tempo inteiro. O cara que é legal com todo mundo, que apadrinhou
sacaneou o Chris e que emprestava dinheiro pro colega. O viés de amizade que o Chris cometeu ao não investigar o Rob com o mesmo rigor quase custou tudo. O assassino tava na cara dele desde o começo. Fora isso, o Holt revelou que ele mesmo levou o carro do Rob embora no domingo e que o Rob ficou no churrasco para falar com a Nicole. Ou seja, o Holt facilitou a logística de fuga do Rob sem saber. E quando a Maddox mostrou o Rob saindo do porta-malas do Bill como se nada tivesse acontecido, galera, a essa altura o Chris deveria ser liberado. O Holt confessou, a câmera comprovou, o Rob fugiu e tem um caminhão desaparecido, sem contar os produtos desviados. Tudo aponta pro Rob, só que a porcentagem do Chris desceu só para 93,4%. Com a confissão do cúmplice, o vídeo do assassino se escondendo, evidências de desvios de materiais, ausência do trabalho e a fuga, eu acho difícil que um sistema que presta olharia pra isso e diria que o Chris tem 93% de chance de ser o culpado. E pensem só nisso, galera. O Chris é um detetive. O cara tem acesso ao banco de dados da Maddox, sabe pressionar o interrogatório, tem a Jacqueline e a SWAT tendo a ligação dele. Mesmo com tudo isso, o sistema ainda mantém 93,4%. Agora imagina uma pessoa comum, sem treinamento, sem contatos e sem experiência de investigação, tentando provar a sua inocência em 90 minutos numa cadeira. Com certeza esse sistema não foi feito para inocentar ninguém, ele foi feito para condenar. E aqui o Chris perdeu tempo discutindo com a Maddox sobre usar a intuição em vez de provas. O cara sabe que a IA opera com dados, e não com instinto. Ainda por cima, a discussão fez a Maddox bugar e reiniciar, como se o sistema não aguentasse ser confrontado com as próprias contradições. A juíza que suavizou pra Brit com o não necessariamente culpado, agora simplesmente reinicia quando o Chris cobra a mesma flexibilidade pra ele, o que é bizarro pra um sistema que julga a vida de alguém. E olha o nível do que o Rob armou. Ele desviou 300 kg de ureia em 6 meses sem ninguém perceber, ficou no churrasco de domingo pra conversar com a Nicole, enquanto Holt levava o carro dele embora, se escondeu no porão por 2 dias, executou o crime, fugiu pelo porta-malas do vizinho, removeu um GPS, trocou a placa e queimou documentos antes de sumir com o caminhão. Cada etapa encaixa na anterior. Isso não é um crime de impulso, é uma operação totalmente calculada. Fora que o Rob tem mestrado em engenharia elétrica, um cara com essa formação trabalhando em logística numa transportadora, ele tava lá só pelos produtos químicos e não pelo emprego. E isso explica como o cara tinha conhecimento para manipular ureia e ácido nítrico. O Chris deveria ter estranhado a qualificação do Rob desde o momento em que a Maddox puxou o perfil dele. E ainda tem aquela foto do orfanato com outra pessoa cortada da imagem. Quem que o Rob tava escondendo ali? O Chris pediu pra Maddox se identificar, só que a resposta ainda não chegou. E na garagem do Rob, a polícia encontrou o Anarchist Cookbook. Pra quem não sabe, esse livro foi escrito em 1971 por William Powell e é basicamente um manual de fabricação de explosivos, drogas e armas improvisadas. O próprio autor se arrependeu de escrever e passou décadas pedindo para que parassem de publicar, só que o livro nunca saiu de circulação e é tão perigoso porque funciona. O atentado ao World Trade Center de 1993 usou nitrato de ureia como explosivo principal e o de Oklahoma City, em 1995, usou fertilizante com composição similar. Aquela ureia que a gente falou anteriormente, combinada com ácido nítrico, vira nitrato de ureia, um explosivo extremamente potente. Aí sabendo que o Rob não estava fazendo tóxicos, o Chris avisa os policiais que tem uma bomba no caminhão e todos os agentes param o que estão fazendo para ir atrás do Rob. E por sorte, nessa hora, a Maddox fala que finalmente conseguiu encontrar o caminhão desaparecido e que com base na altura do veículo e da carga na suspensão, o careca está carregando mais de 1.300 kg de explosivos. E para piorar, o Rob está acelerando cada vez mais e chegará no centro da cidade em 3 minutos. Juntamente com isso, a juíza informa que finalmente conseguiu encontrar uma foto que bate com a do Rob no orfanato. Então o Chris pede para ela pesquisar quem é o menininho e rapidamente a Maddox mostra que aquela criança é o David Webb e através de uma pesquisa, a Maddox explica que os dois irmãos foram levados juntos para o orfanato, porém o Rob acabou sendo adotado e ganhou o nome da nova família. Dessa forma, o Chris entende que desde o começo, o Rob planejou tudo, desde encontrar o Chris no Alcoólicos Anônimos até se tornar padrinho dele, pois tudo aconteceu depois do julgamento do Webb. Assim, o Chris percebeu que o alvo do careca nunca foi a Nicole, e sim ele e o tribunal Mercy. Por isso, o detetive informa a Jacqueline de que o verdadeiro alvo do Rob é o tribunal e que o cara quer vingança pela morte do irmão, algo que pega a Jacqueline de surpresa, afinal foi ela quem fez a prisão do criminoso. Só que enquanto os dois conversam, a Maddox fala que detectou outro sinal de calor dentro do caminhão, indicando que tem mais de uma pessoa lá com o Rob. O detetive pede para Maddox ligar para Brit, só que quem atende é o avô, que se recusa a deixar o Chris falar com a neta. O Chris insiste, diz que encontrou o assassino e o sogro vai chamar a garota. Só que a Brit tinha ido tomar um ar e o Chris fica em choque com isso. Aí a Maddox puxa as câmeras da casa e eles veem o Rob abraçando a Brit antes de sequestrá-la. Aí ficando desesperado com isso, o Chris avisa a Jacqueline e fala pra mulher ir até lá o mais rápido possível. O problema é que nesse momento, os agentes encontram uma bomba dentro da garagem e em poucos segundos, tudo vai pelos ares, eliminando
matando vários policiais. Só que a juíza deixa claro que essa bomba era apenas uma amostra do tanto de material que o Rob tinha, pois a bomba verdadeira pode destruir vários bairros quando for detonada e finalizar milhares de pessoas. Por sorte, a Jacqueline consegue escapar da explosão e sobe no quadricóptero para ir atrás do caminhão, e por conta do rumo dessa situação, a Maddox decide liberar o Chris da cadeira e encerrar o julgamento. Só que como isso ia impedir que eles pudessem usar todos os recursos disponíveis para impedir o Rob, o Chris diz para voltar ao julgamento, pois os dois não podem deixar o Rob se safar depois de causar tantas mortes, e ele aceita ficar na cadeira mesmo sabendo que poderá ir de base. O engraçado é que ao ver isso, a Maddox começa a duvidar de si mesma e das decisões que tomou. Então o Chris mete um discurso motivacional, dizendo que entende o que ela está sentindo, afinal ele falhou com as pessoas que mais amava, e que agora os dois podem se redimir juntos pelos erros que cometeram, algo que realmente motiva a Ia a continuar tentando. Por esse motivo, a Maddox mostra que os policiais finalmente chegaram onde o caminhão está, e pararam no meio da rua para tentar pará-lo, só que isso obviamente não dá certo, e o Rob simplesmente atropela todo mundo sem dó. O Chris abre o mapa com a Maddox, e percebe que o Rob está indo direto pro tribunal. Aí o Rob derruba viaturas e atropela civis no caminho, e o capitão Havelock monta uma armadilha na ponte, desvia a rota do caminhão e manda um agente descer de rapel em cima do veículo, só que o Rob acelera, derruba as viaturas e impede a operação. Então a Jacqueline assume o controle e manda usar artilharia pesada para destruir o caminhão antes de chegar na área povoada, o que deixa o Chris apavorado com a Brit dentro, e o Havelock manda um carrinho bomba por baixo do veículo, e até a Maddox concorda que é a decisão certa, só que o carrinho falha no último segundo. Aí o Chris entende que foi a Maddox quem sabotou. Então, sabendo que eles não têm muito tempo antes do caminhão chegar no prédio do tribunal, o Chris fala que a única opção restante é se comunicar com o Rob e tentar convencê-lo a desistir. Para isso, a Jacqueline vai até a frente do caminhão, e a Maddox aproveita essa oportunidade para hackear o rádio do veículo e permitir a conversa entre os dois. Porém, o Rob claramente não quer saber de conversa, pois ele tem certeza de que o irmão era inocente, e que desde que o David morreu, tudo que o Rob queria era que o Chris sofresse do mesmo jeito que ele, sabendo que era inocente, só que sem conseguir provar. E no momento em que o Chris fala que o David era um assassino, o Rob explica que isso é mentira, e que tentou falar com a polícia para esclarecer a situação, tanto que ele chegou a falar com uma mulher na delegacia, só que na hora em que ele diz isso, a Jacqueline comenta que o cara não pode se safar, e começa a atirar nele. Aí para evitar que o Rob seja finalizado e perca o controle do caminhão, a Maddox hackeia o quadricóptero e joga a Jacqueline em um monte de lixo. Dessa forma, o Rob continua na direção, chega ao prédio do tribunal e invade com tudo, começando um tiroteio com os guardas do local. Essa invasão acaba fazendo o edifício ter uma falha de energia, e por conta disso, a cadeira prende o Chris outra vez, o que é uma péssima notícia, já que faltavam apenas alguns segundos para a onda sonora mortal ser ativada. E por esse motivo, o Chris fica completamente apavorado, dizendo para Maddox encerrar o julgamento. Por sorte, a Maddox volta ao normal e encerra o julgamento antes do Chris ser finalizado. Então ela o solta da cadeira e abre a porta do tribunal para deixar o cara ir embora. Vendo isso, o Chris vai correndo até o elevador, rouba o colete de um guarda morto e pega o comunicador para conseguir falar com a Maddox. E como o Rob parece acreditar de verdade que o David era inocente, o Chris fala pra Maddox dar uma chance do cara provar e ganhar tempo para que o detetive ache uma saída dessa situação. E como o Rob já está perdendo a paciência, o Chris aparece no saguão com as mãos pra cima e pede pro careca libertar a Brit, dizendo que o doidão pode fazer o que quiser com ele. Em resposta, o Rob fala que tudo que o detetive e a juíza representam vai acabar hoje. Então ele mostra o detonador e revela que só não explodiu a bomba ainda, porque queria confirmar que o Chris estava ali antes de mandar tudo pelos ares. Por sorte, assim que o Rob ia detonar a bomba, a Maddox aparece, dizendo que pode abrir uma audiência probatória pro David e dar a chance pro Rob limpar o nome do David e provar que o irmão era inocente. E como é justamente isso que o cara deseja, o Rob explica que no dia em que o David supostamente cometeu o crime, ele deu um celular pro irmão mais novo, e naquela noite, enquanto o crime acontecia, os dois estavam em uma chamada telefônica. Aí enquanto o Rob conta a história, a Maddox explica pro Chris que o detonador não parece ter nenhum dispositivo de ativação, como o Deadman Switch, e que existe uma chance de 82% de que ele deixe de funcionar quando a bateria for retirada. E como o Rob parece perceber que a Maddox não está prestando atenção, a juíza relembra que o crime aconteceu às 10 horas da noite, e que na manhã seguinte, o David foi encontrado ao lado do corpo segurando a faca do crime, e sem nenhum celular. Ouvindo isso, o Rob menciona novamente que eles ficaram mais de uma hora no telefone, e que a juíza é uma máquina de matar sem coração, que não está nem aí pra verdade. Então o Chris aproveita esse momento de distração do Rob, e manda a Brit morder o braço do cara e sair correndo. Com isso feito, o Chris parte pra cima do Vingador, e troca alguns socos com ele até finalmente conseguir tirar a bateria do detonador, e imobilizar o careca, impedindo que a bomba exploda. Aí ele faz o Rob ficar de joelho, e fica lutando com a própria mente para decidir se atira ou não, mas como a Brit estava ali perto, ele decide poupar a vida do homem, e aproveitando essa chance, o Rob fala novamente que estava no celular com o David, e que ligou para a delegacia dele. Mas antes que ele possa continuar explicando, a Jacqueline aparece
aparece ali e mete bala no careca, sendo que por sorte ele não morre. Vendo isso, o Chris entra na frente da arma e impede a Jacqueline de continuar atirando. E enquanto o Rob é algemado pelos outros agentes, ele fala novamente que ligou para a delegacia do Chris e falou com uma mulher que disse que ia ligar de volta. E aí, percebendo que existe algo de estranho em toda a situação, o Chris pede para Maddox verificar se isso é verdade, e eles descobrem que os irmãos realmente estavam em ligação quando o crime aconteceu. Então, Rob revela que falou com uma mulher e pediu para ela verificar o histórico de chamadas dele, e quem o prendeu sabe o que aconteceu. Ouvindo isso, o Chris lembra que foi a Jacqueline quem prendeu o David e pergunta se ela sabia que o coitado tinha um álibi. E como a juíza confirma que o celular do David esteve na delegacia, o Chris manda Maddox usar os dados dele para entrar no sistema da delegacia e verificar a câmera corporal da Jacqueline naquele dia. Dessa forma, eles veem a Jacqueline mexendo na caixa de evidências, e a Maddox fala que apesar do celular estar na delegacia, ele nunca foi registrado. Aí, seguindo o GPS da viatura, eles veem a policial saindo da delegacia e descartando o celular em uma rodovia qualquer. Nesse momento, a Jacqueline percebe que não pode mais esconder o que aconteceu e diz que fez isso porque eles precisavam do Mercy, pois só assim os criminosos sentiriam medo. No entanto, o Chris fala que o que eles precisam é de justiça, por isso ele retira a arma da mulher e os outros agentes a prendem em flagrante. Então a Brit sai correndo para abraçar o pai e a Maddox questiona o detetive sobre o que eles fizeram, algo que o Chris responde falando que eles fizeram apenas o que estavam programados para fazer, sejam humanos ou IA. Ok, essa frase aí é bem tosca, né? E mais tosco ainda é a Maddox detectando 1.300 kg de explosivos se movendo em direção ao centro da cidade e não ordenou a evacuação do tribunal. A IA, que controla câmeras, satélites e a nuvem municipal inteira de Los Angeles, não ativou um protocolo básico de evacuação de área de risco. O sistema simplesmente ignorou. Fora isso, o Rob deixou uma bomba na própria garagem, sabendo que a polícia ia invadir a casa. O cara antecipou exatamente o próximo passo da investigação e transformou a residência numa armadilha. Vários policiais foram de base por causa disso, e ninguém pensou que o suspeito que removeu o GPS, trocou de placa e queimou documentos pudesse ser deixado uma surpresa para quem fosse atrás dele. E durante a perseguição, um policial tava com a viatura de frente para a cabine do caminhão. Ele tinha uma linha de tiro limpa e não fez nada. Galera, são 1.300 kg de explosivos indo pro centro de uma cidade. Uma vida dentro do caminhão contra milhares do lado de fora. Matematicamente, atirar na cabine é a decisão correta, mesmo sabendo que a Brit tá lá dentro. O risco de deixar o Rob vivo com uma bomba desse tamanho é absurdamente maior. E quando o Rob chegou no tribunal com o detonador, o cara tava de costas para janelas de vidro gigantes. A polícia de Los Angeles mobilizou SWAT, helicóptero, quadricóptero, carrinho bomba e não posicionou a porcaria de um sniper. Um tiro ali resolveria a situação inteira, ainda mais que o cara nem tinha puxado a bomba antes de ver o Chris. Não é à toa que o país tá um caos, quando o padrão de competência dos oficiais é esse. Ainda por cima, o caminhão destruiu um monte de viatura como se fosse do GTA. Um caminhão de transportadora não é um veículo blindado. Os pneus podem ser furados, a cabine pode ser perfurada e o motor pode ser desabilitado. Só que a armadura do roteiro não deixou nada disso funcionar, né? E a Maddox é a IA mais inconsistente que existe. A juíza concordou que destruir o caminhão era a decisão mais inteligente, e mesmo assim sabotou o carrinho bomba no último segundo. A mesma IA que suavizou pra Brit como não necessariamente culpado. A mesma que bugou quando o Chris cobrou flexibilidade. Agora, ela salvou uma pessoa em detrimento de milhares. Toda vez que a Maddox precisar tomar uma decisão difícil, ela age com emoção e finge que é lógica. E antes disso, o Chris meteu um discurso motivacional para uma inteligência artificial. Ele falou que entende o que ela tá sentindo, que os dois podem se redimir juntos. Galera, se a Maddox tem sentimentos que precisam ser motivados, ela nunca foi uma juíza imparcial. E se não tem, era pro Chris perder tempo falando com uma máquina que finge reagir. Já a Jacqueline escondeu o celular que provava a inocência do David Webb. Pra quem não sabe, isso tem nome. É Brady Violation. Em 1963, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu no caso de Brady contra Maryland que a acusação é obrigada a entregar toda a evidência favorável ao réu. Esconder prova de inocência é inconstitucional. E isso acontece mais vezes do que deveria. Centenas de condenações nos Estados Unidos já foram revertidas porque a polícia ou a promotoria esconderam evidências favoráveis ao réu. Então a Jacqueline cometeu um crime. E a policial disse que escondeu o celular porque precisavam do Mercy, para que os criminosos sentissem medo. Só que se ela fabrica evidência para alimentar o sistema, o Mercy nunca funcionou. Cada condenação que dependeu de um caso anterior como referência pode estar contaminada. Ela queria proteger o sistema e acabou provando que ele é uma fraude. E todas as mortes, os policiais, os civis e o caos inteiro, tudo é consequência direta da Jacqueline ter escondido aquele celular. O Rob não teria razão para vingança se o irmão não tivesse sido executado injustamente. É claro que isso não tira a culpa do cara, mas a verdadeira vilã é a Jacqueline. E se esse sistema quisesse funcionar de verdade, precisaria de no mínimo 3 coisas. Primeiro, um advogado humano do lado do réu. Ninguém deveria se defender sozinho contra uma IA com acesso a todos os dados da cidade. Segundo, uma auditoria externa das provas. A Jacqueline plantou evidência e ninguém checou. Se uma pessoa pode contaminar o sistema inteiro sem nenhum filtro, qualquer condenação é suspeita
suspeita. E terceiro, tirar o poder de execução. A pessoa deveria ser presa, investigada com calma e deixar um júri de verdade decidir. 90 minutos para decidir sobre vida ou morte não é justiça, é brincar de roleta, né? O Mercy tinha tecnologia para ser a melhor ferramenta de investigação que já existiu, só que em vez de virar uma ferramenta, quiseram transformar num juiz. E juiz que não erra, não existe. Agora passando para as notas, começando pela Jacqueline, nota 2 para ela. A policial escondeu a única prova que salvaria um inocente, e a justificativa dela foi que precisavam do Mercy para que os criminosos sentissem medo. Só que ao proteger o sistema, ela envenenou ele por dentro. Se a base do Mercy é um caso fabricado, nenhuma condenação posterior é confiável. E o pior é que a Jacqueline se via como defensora da justiça. Ela acreditava de verdade que estava fazendo a coisa certa. Esse é o tipo mais perigoso de pessoa num sistema de poder. Alguém que comete um crime achando que tá salvando o mundo. Passando pra Maddox, ela recebe uma nota 3. O problema da Maddox não é ser burra, é não saber o que ela é. Se ela é uma máquina, ela joga com dados e pronto. Se tem emoção, tem que admitir e se recusar a executar pessoas. Só que a Maddox faz os dois quando convém. No começo, quando o Chris precisava de flexibilidade, ela era uma máquina. E quando a Bridget tá chorando, ela vira humana. E no final, quando o carrinho bomba ia resolver a situação, ela sabotou porque não quis ser responsável pela morte da garota. E uma juíza que muda as regras, dependendo de como se sente, não é uma juíza, é uma moeda jogada pro alto. Já o Chris Raven recebe uma nota 6. O detetive tinha experiência e treinamento para investigar, e no fim ele fez o trabalho da polícia inteira de dentro do julgamento. Recusou a liberdade para manter acesso ao sistema, desarmou o detonador e poupou o Rob. Só que ele também cometeu erros graves. Ele deixou o viés de amizade, impediu que investigasse o Rob, e isso quase custou tudo. Ele ajudou o cara a tirar o porte de arma, armando inadvertidamente o assassino da própria esposa, fora a negligência na morte do Ray, quando ele ficou no celular durante uma abordagem com o parceiro baleado, e escondeu as informações da IA que poderiam ter resolvido o caso muito mais cedo. O Chris salvou o dia, só que boa parte do caos existiu porque ele não prestou atenção nas pessoas ao redor dele. E fechando com o Rob, nota 8 pra ele. O vilão foi bem competente, cada etapa do plano encaixava na anterior, e o cara teve paciência de executar uma operação de meses sem levantar suspeita. Fora o mestrado em engenharia elétrica que explica o conhecimento técnico pra tudo isso, e dá pra entender a dor do cara, e não concordar, né? O irmão era inocente e foi executado por causa de uma evidência fabricada, e como eu falei, a dor não justifica esfaquear a Nicole, sequestrar uma adolescente e tentar explodir um tribunal inteiro. O Rob tinha inteligência para expor o sistema sem destruir vidas, mas em vez disso, ele escolheu a vingança. Fala galera, esse foi como derrotar justiça artificial. Se você estivesse sentado nessa cadeira, conseguiria provar que é inocente? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e trate muito bem a sua IA. Quem sabe ela pode estar te julgando amanhã.